Olá, amigos e amigas. Cirurgia do trauma com João Ricardo. Trauma de abdômen. Um resumo principalmente da ideia da abordagem do trauma do abdômen quando a gente está abordando o nosso paciente politraumatizado. O abdômen, não preciso dizer, ele é sede frequente de lesões. E ele é sede frequente de lesões desapercebidas também. Porque o exame abdominal, muitas vezes, faz com que você não interprete direito aquela situação que está acontecendo. Então, vamos entender bem o que acontece. Traumas são contusos e penetrantes, como a maior parte das vezes, e lembra que quando eu falo em trauma abdominal, eu tenho que lembrar dos meus limites anatômicos. Anteriormente, parede abdominal anterior. Lateral eu tenho flanco e posterior eu tenho uma musculatura forte, mas nem por causa disso uma lesão na região lombar não vai significar uma lesão intraperitoneal também ou retroperitoneal. Ué, por que retroperitoneal? Quando eu falo em abdômen do politraumatizado, eu estou falando na cavidade abdominal, estou falando lá no reto peritônio, onde está o rim, etc. e tal, e estou falando na cavidade pélvica. Então, nós vamos combinar uma coisa. Falou em abdômen do politraumatizado, estou pensando aqui na pelve, na estabilidade pélvica. Por quê? Porque o problema do atendimento inicial do politraumatizado relacionado com o abdômen é o item C, choque, a hemorragia. E a hemorragia pode ser intraperitoneal, retroperitoneal ou lá na cavidade pélvica, que não deixa de ser retroperitoneal também. E se o paciente está lá instável hemodinamicamente, chocado lá no item C, eu preciso saber se esse sangue está no tórax, ou no abdômen, ou então na pelve. Olha só, um mecanismo contuso, a marca do cinto de segurança pode ser, eventualmente, durante uma briga, uma paulada, uma cabeçada de vaca, enfim, múltiplos traumas. E o trauma penetrante, olha aqui, fez até uma evisceração. Tá fácil de eu saber que foi penetrante esse. Agora, às vezes eu tenho um ferimentozinho pequenininho aqui na parede abdominal e, ó, não se iludam não. Ferimento pequeno, às vezes é um punhal desse tamanho, e ele foi cutucar a cava lá atrás. Então, eu preciso saber se ele penetrou na cavidade peritoneal. Claro, ele chegou com um ferimentozinho chocado, claro que entrou na cavidade peritoneal. Vai chocar da onde? A não ser que, sei lá, aconteceu uma outra fonte de sangramento. Está lá com pneumotórax, fraturou a pelve também, foi linchado, enfim. Mas eu preciso prestar bastante atenção nisso e, eventualmente, eu posso fazer aquela exploração digital. Passou da poneurose, está dentro da cavidade peritoneal, eu preciso fazer a laparotomia. Porque o grande questionamento lá na hora que a gente atende o trauma abdominal é saber ali na hora se esse paciente merece ou não merece ser submetido a uma intervenção cirúrgica. Esse aqui eu não tenho dúvida. Merece uma intervenção cirúrgica. Mas e aquele contuso lá do cinto de segurança? Merece ou não merece? Então, a grande resposta é, como tudo na medicina, depende. Depende do quê? Vamos parar e pensar aqui. Avaliação inicial. A, via aérea. B, respiração. C, choque. D, neurológico. E, exposição. Onde que o abdômen entra nisso? Nas condições que matam agudamente, que é o objeto do atendimento primário, da avaliação primária, lembra, avaliação primária e avaliação secundária. Na avaliação primária é aquilo que mata. Uma perfuração de uma víscera oca vai matar também, mas ele vai demorar. Vai fazer peritonite, etc. Ali na hora, golden hour, logo no começo do atendimento, o que acontece no abdômen que pode levar o paciente a óbito? É sangramento. Então, eu vou parar no abdômen, lá no item C. Tem um problema no C? Preciso abordar o abdômen dele. Claro, eu preciso saber se não foi sangramento externo, se o sangue não está no tórax, no abdômen ou na pelve. Então, olha só, o abdômen está no C. E como que eu faço para avaliar abdômen? Exame clínico. Ausculto primeiro, para ver se ainda tem ruidinho, palpo, reação peritoneal, só que o sangue demora para irritar a cavidade peritoneal. E a gente sabe que o paciente está chocado. O
que eu preciso imaginar? Será que ele tem hemoperitônio? Será que ele vai precisar ser submetido a uma laparotomia? Como que eu fico sabendo se o meu chocado tem sangue na cavidade peritoneal? Ou por um lavado peritoneal diagnóstico, ou com ultrassom FAST. Uso medidas auxiliares? Claro que uso. A sonda vesical, o paciente está chocado. Mas, principalmente nos homens, eu preciso saber se esse paciente não tem uma lesão de uretra, de um trauma pélvico, alguma coisa. Então, hematoma perineal, faço toque, se não tem próstata flutuante, aquela coisa toda. E se tem uretrorragia, faço a uretrografia para verificar se tem integridade da uretra para passar minha sondinha. E a sonda gástrica, por causa do reflexo vagal, eventualmente preciso fazer um lavado peritoneal, eu preciso esvaziar esse estômago para não me atrapalhar. Então, as medidas auxiliares são importantes. E, claro, o tratamento do choque usual. Choque classe A, grau 1, grau 2, grau 3 ou grau 4. Resposta intermediária, rápida ou sem resposta. Quer dizer, o conceito é o mesmo do choque. E eu uso isso para o abdômen, claro, procurando o sangue intraperitoneal. Agora, se o paciente estiver estável, eu estou lá no exame secundário, eu posso fazer outros exames diagnósticos, como, por exemplo, o raio-x simples. Olha um pneumoperitônio aqui. Esse paciente tem indicação cirúrgica, tem um pneumoperitônio. Olha um projétil de arma de fogo aqui. Certo? Havia alguma dúvida se o projétil de arma de fogo tinha entrado na cavidade e é feito um exame radiológico. Ajuda muito, mas é um raio-x para ser feito no exame secundário, porque no exame primário eu preciso fazer o raio-x de tórax AP e o raio-x de bacia. Certinho? Então, esses conceitos do atendimento inicial, eles não podem ser perdidos de vista. E existe aquela coisa, bem, você fala, olha, o exame para verificar se tem sangue dentro da cavidade peritoneal é LLPD, lavado peritoneal diagnóstico, ponho a minha sondinha lá, infraumbilical na maioria das vezes, supraumbilical nas grávidas e no trauma pélvico, aspiro o conteúdo, se vem sangue não coagulável é positivo, se não veio nada, eu instilo meu soro, meu ml aquecidinho, espero um pouco, recupero, mando para o laboratório acima de 100.000 hemácias por milímetro cúbico, acima de 500 leucócitos por milímetro cúbico, é positivo. Tudo bem, lavado peritoneal. Ou ultrassom FAST, que é um ultrassom focado, como diz o nome. Aqui, no tifoidiano, para ver se ele tem tamponamento, subrifrênico direito no espaço de Morrison, que é entre o rim e o fígado, subrifrênico esquerdo abaixo do diafragma, e lá no fundo de saco. O paciente está chocado, tem líquido lá? É sangramento. E a tomografia não serve? Serve, a tomografia é ótimo, legal. Só que para eu fazer tomografia, o paciente precisa estar estável hemodinamicamente. Se ele está instável, lá no ABCDE, eu preciso saber se tem sangue na cavidade. Não, o paciente está bem agora, recuperou o estado de choque, está com uma dor abdominal e etc. Tomografia, porque ele vai dar dados mais conclusivos. Claro, o raio-x, como eu mostrei anteriormente, também pode ser feito. Ah, não tem tomografia, o raio-x não tem nenhuma suspeita, eu prefiro fazer uma avaliação clínica constante com o exame abdominal, tranquilamente, sem problema nenhum. Além do que, tem um outro dado importante agora, que é a tendência de fazer tratamento não operatório em ferimentos isolados de víscera maciça. Por exemplo, tem lá uma pequena laceração no fígado, uma pequena lesão hepática, e o paciente está estável. E essa laceração hepática não é acompanhada de nenhuma perfuração intestinal, porque senão tem que operar, senão vai dar peritonite, vai matar a pessoa. Então, esse trauma isolado, a tomografia pode mapear muito bem. Então, o que tem sido feito hoje em dia, mundo afora? Chegou lá o seu paciente, trauma abdominal, suspeita clínica, alguma coisa, ele estava um pouquinho instável, você passou lá o ultrassom, tinha líquido na cavidade. Mas com as suas medidas clínicas, ele está estável hemodinamicamente, tranquilo e tal. Poxa vida, vai abrir ele porque tinha líquido, mas ele está estável. Às vezes você abre e nem acha o foco de sangramento, já parou de sangrar. Então você pode fazer uma tomografia, mapear as lesões, é um trauma esplênico grau 1, grau 2, grau 3, é um trauma hepático grau 1, grau 2 ou grau 3.
Você pode até tratar clinicamente. Agora, graus maiores, 4 e 5, tem aí as classificações, você realmente precisa fazer um tratamento operatório. Então, a tomografia é muito bacana para todos esses conceitos, porém, ela é do paciente estável hemodinamicamente. Instável, você vai mandar às vezes lá para a tomografia e esse paciente pode, inclusive, lá na tomografia, ter um probleminha e ficar por lá mesmo. E como eu falei, o grande segredo do negócio é você definir quem tem indicação cirúrgica ou não. 50% a 60% das vítimas são vítimas de ferimento penetrante. Entrou o tiro aqui e saiu do outro lado, está eviscerado. Esse não tem conversa, ele precisa ser operado. Então, indicações formais. Paciente com hipotensão, paciente com peritonite, paciente com evisceração. Esse com hipotensão e peritonite entra os traumas contusos também. Porque se ele tem um trauma contuso, eu descartei outras possibilidades de sangramento, ele está hipotenso, o sangue está no abdômen. Ele está francamente com sinais de irritação peritoneal, ou seja, o trauma foi há 4, 6, 8 horas, ele chega lá com descompressão para todo lado, até febre e tal. Eu preciso fazer o tratamento operatório. Ou positividade nos exames, como pneumo peritônio num raio-x, naquele paciente que estava estável, ou uma tomografia mostrando ar livre na cavidade, ou mostrando uma lesão parenquimatosa de graus que merecem tratamento cirúrgico. Então, essas são indicações bastante formais. Na dúvida, como eu já comentei alguma coisa para vocês, o exame físico seriado ainda é uma boa situação para a gente colocar. E no trauma contuso, voltando um pouquinho a falar mais com eles, a gente sempre lança a mão disso, do estável versus o instável. Ele tem um trauma contuso, está instável, esse conceito precisa ficar muito arraigado. Eu preciso operar. Ele está estável, mesmo que tenha líquidozinho na cavidade, avaliação repetida e uma tomografia para verificar a graduação desse líquido. E se o paciente está instável, claro, olha lá, contuso instável, ele merece cirurgia. Claro que ele precisa avaliar outra causa de choque. Se ele não tem outra causa de choque, laparotomia nele. Ele tem outra causa de choque? Não, eu drenei o tórax dele, saiu não sei quanto, ele está com trauma pélvico, ele está com fratura de osso longo. Opa, será que tem alguma coisa na barriga? Aí o LPD e o FAST são fantásticos para a gente observar essas indicações cirúrgicas no trauma contuso. Um dado importante para a gente levar em consideração é a cirurgia de controle do dano para pacientes instáveis hemodinamicamente, mas são instáveis mesmo, que receberam transfusões maciças acima de 10 unidades de concentrado de hemácia. Eles têm repercussões clínicas importantes, como hipotermia, acidose metabólica e coagulopatia. Esse triozinho aí, ele gosta de matar gente. Então, tendo essas condições, nós temos uma alta chance de ter óbito por falência metabólica. Então, lançou-se dados para a gente fazer uma cirurgia abreviada no trauma, que é o controle da hemorragia com prevenção da contaminação. Abre rapidamente, acesso reto peritônio, vejo que está sangrando, não vou fazer grandes shunts vasculares, intervenções e tal. Faz hemostasia. Um fígado roto, enche de compressa e deixa. Tem alça furada? Não vai fazer grandes anastomoses. Ponha para fora, tipo estoma, deixa um clamp para a hora que você for voltar daqui a 12 a 24 horas, depois que na unidade de terapia intensiva foi corrigido esses distúrbios para você retornar. E, por fim, como nós já citamos algumas coisas, inclusive sobre a importância da tomografia, é o conceito do tratamento não operatório, porque constatava-se que aquele paciente, principalmente de vítima de trauma contuso, que tinha líquido na cavidade, você abria, às vezes, não tinha achado a causa do sangramento. Mas esses pacientes são pacientes estáveis, trauma fechado, estabilidade hemodinâmica, e a lesão é de víscera sólida apenas, isolada, não tem lesão de víscera oca junto, para não ter
contaminação. E como que eu fico sabendo isso? Exame físico repetido, e a tomografia ajuda muito, porque a tomografia, inclusive, gradua as lesões dessas vísceras parenquimatosas. Lembra que ele precisa ficar monitorizado, estado hemodinâmico, sinais de peritonite, alterações de hematócrito hemoglobina, alterações de consciência. Escreveu, não leu? Suspeita? Abre o doente, porque você não vai se arrepender de uma laparotomia. E provavelmente você vai se arrepender de não ter indicado uma laparotomia. Esses são os conceitos que norteiam o tratamento não operatório no trauma, que deve ser feito com grande responsabilidade e com grande capacidade de monitorização e desconfiança de uma piora clínica. Esses são os conceitos, um resumo do que a gente pode estudar em trauma abdominal. Caprichem, trauma abdominal é frequente nos concursos médicos, não tem jeito. Grande abraço.